Boa noite, gente. Podemos começar? Vou dar início, então, aqui à palestra. Vou te apresentar, doutor. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre cesárea de emergência em vacas. Quem vai ministrar essa palestra para a gente é o doutor William Passinato. Ele é formado em Ciências Biológicas em 2016. Foi formado em 2019 em Medicina Veterinária. Fez pós-graduação em Produção e Reprodução de Bovinos Leiteiros pela Senva. Isso, Senva. Acho que é assim que se fala. Fez mestrado em Bem-Estar Animal pela Universidade da Fronteira do Sul. Ele é especialista em reprodução, trabalha com clínica médica, cirúrgica, com essa parte de sanidade e reprodução, e também com criação de bovinos leiteiros. Muito obrigada, doutor, por você dar a honra para vir falar com a gente um pouquinho sobre isso hoje. Vou passar a palavra para você. É isso aí. Bom, então, boa noite, pessoal. Eu vou colocar os slides aqui, daí a gente vai... Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre mim e a gente vai começar a palestra, tá? Eu só preciso que vocês me digam se está aparecendo para vocês. Está aparecendo sim, doutor, os slides. Tá, ok. Tá, tela cheia, tudo bem certinho? Tá sim, certinho. Tá dando para ver. Obrigada. Qualquer interferência que tiver aí, que os slides não passar, alguma coisa assim, vocês podem me chamar, tá bom? Pode deixar, qualquer coisa eu aviso aqui. Tá, então beleza. Pessoal, como nós vamos falar hoje sobre... bom, deixa eu me apresentar melhor, então. Bom, eu sou o William Passinato, né? Sou médico veterinário. Eu, desde sempre, quis trabalhar com a medicina veterinária, fazer medicina veterinária, mas por um período da minha vida, logo depois do terceirão ali, eu acho que estava meio perdido, não sabia exatamente para que rumo correr, né? Sabia que queria isso, mas na época não foi... não tive a opção, né? Então, eu acabei fazendo ciências biológicas, comecei, parei, daí continuei, daí terminei, depois entrei na medicina veterinária quando eu estava terminando ciências biológicas, que era o que eu mais queria mesmo, né? Então, me formei em 2019 e já comecei a trabalhar com bovinos de leite. E dali, então, a paixão foi só crescendo por essa área, né? Então, eu fiz a minha pós em reprodução e produção e comecei o meu mestrado em bem-estar animal, porém eu não concluí ainda, porque eu tive umas intercorrências de saúde e tempo também, então eu acabei trancando agora, quero ver se no meio do ano eu consigo terminar ele, tá? Mas então, olha só, a gente vai falar hoje sobre cesárea, né, que é um assunto bem legal, eu gosto bastante, eu sou apaixonado por reprodução e por cirurgia, né? Mas antes de nós entrar na cesárea, especificamente, a gente tem que entender um pouquinho o porquê que às vezes a gente vai ter que optar pela cesárea. E o que a gente poderia fazer antes para evitar esse tipo de problema, né? A cirurgia, ela é legal de você fazer, ela é legal de você salvar o animal, mas por trás dela, ela traz vários outros problemas, né? Baixa na produção, animal demora para se recuperar, a dor, muitos animais acabam ficando infértil por conta da cesárea. Então, assim, quem trabalha com clínica, com cirurgia e com reprodução, a gente tenta evitar ao máximo realizar uma cesariana, né? Justamente por conta de todos esses fatores que eu comentei para vocês. E eu queria comentar um pouquinho com vocês antes sobre os cuidados com a gestante bovina no período seco, né? Que é quando a gente vai lá, seca a vaca 60 dias, 75 dias antes do parto. Que esse período vai ser um período muito importante para a próxima lactação dela, desde alimentação, desde produção de colosso e desde um parto dificultoso ou de um parto natural, né? Então, aqui tem um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho uma empresa chamada Vetinato, que é assessoria veterinária, onde eu presto assistência em propriedades. Hoje eu trabalho em Campos Novos, Santa Catarina, e trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fico metade da semana lá e metade da semana eu fico para cá.
né, consigo fazer esse trâmite, porque acaba se tornando um pouco perto, assim, né, então eu consigo fazer essa jogada. Então, pessoal, vou falar um pouquinho na introdução, né, o que a gente gostaria de uma vaca futura também, né, então os cuidados com a fêmea está relacionado com o manejo desde que ela nasce. Ela nasceu, os primeiros 45 dias, 90 dias de vida são cruciais na vida dela. É onde ela vai mostrar a genética de fato que ela tem, né? Então, a bezerra de hoje, ela é a vaca do futuro. E para que ela seja a vaca do futuro, o que a gente deve seguir? As liberdades dos animais, né? Manter livre de parasita, livre de doenças reprodutivas, alimentação sempre de boa qualidade, livre de fome, sede, né, e má nutrição, desconforto, dor ou injúria, e sempre deixar o animal para que ele consiga expressar o seu comportamento normal. Né? É claro que os animais que são estabulados, freestyle, compost, as vacas, hoje em dia, com o melhoramento genético, com as vacas de alta produção, é um benefício para elas ficarem em um compost ou um freestyle, onde tem uma ventilação, onde elas não precisam se locomover muito para procurar alimento, consequentemente elas vão produzir mais leite também, né? Então, todos esses fatores que eu coloquei aqui para vocês, eles vão interferir na produção, na lactação e na vida em geral do animal. Então, aqui nós temos dois cenários, né? Um ambiente onde está muito favorável, os animais têm alimento de sobra, você pode ver que o score corporal das vacas estão excelentes, e a gente encontra um outro cenário onde tem uma escassez de alimento e um animal caquético, ou seja, é um animal sem genética também, que não vai conseguir mostrar a produção dela, né? A genética, a produção e a reprodução. A lactação, então, o que a gente deve cuidar durante a lactação? Cuidar com o DEL, animal que não emprenha, avaliar o porquê que ele não está emprenhando, nutrição durante a lactação, mastites, protocolos de secagem e manejo adequado. Os protocolos de secagem, próximo aos 60 dias antes do parto ali, ele é muito importante. Qual protocolo que você vai utilizar dentro da fazenda? Eu vou fazer só bisnaga, vaca seca e um selante. Eu vou fazer as vacinas reprodutivas, vou fazer bisnaga e vou fazer vacina de prevenção para mastite. Então, assim, cada fazenda tem que adaptar os protocolos conforme eles conseguem também, né? Ter controle dos animais que serão secados semanalmente, para não deixar passar esse período, né, de 60 dias, a produção desses animais, quantos esses animais estão produzindo, células somáticas, é nesse momento que a gente vai conseguir controlar, curar aquela vaca que tem uma mastite, né? Acima de 500 mil, a gente já considera que é um animal crônico dentro da propriedade, então você teria que tratar esse animal ou durante a lactação, ou no final da lactação, quando ela está próxima à secagem já. Né? Protocolos de vacinas, animais obesos, nós temos que ter bastante cuidado com animais obesos, porque esses animais obesos são os que vão dar problema no momento do parto, né? Parto distóxicos, vai ter que realizar cesárea, e muitos desses animais, às vezes, não conseguem nem se recuperar nesse pós-parto. O local de acomodação desses animais, e de 45 a 60 dias antes do parto, como eu falei ali para vocês. Mas sempre manter os 60 dias. Tem propriedades que mantêm 75 dias, né? De secagem. Então, as vacas ficam nas férias ali de 75 dias até elas parirem novamente. Então, nesse período de descanso, né? O que vai acontecer? Né? A glândula mamária ela vai renovar os alvéolos ali, né? A gente vai conseguir fazer um tratamento de mastite. Algumas vacas que estão com baixo peso vão ganhar um pouquinho de peso, né? As que estão com score corporal alto, a gente não deve deixá-las perder peso, a gente deve manter o peso dela, né? Que é nesse momento que vai produzir o colosso também e o maior crescimento fetal. Então, quais os cuidados com a vaca e com a cria antes do parto? Então, os cuidados com a vaca e a cria antes do parto são extremamente importantes, uma vez que qualquer problema na hora do nascimento pode comprometer o desempenho produtivo de ambos, né? Alta taxa de morte do neonato, alta taxa de problemas reprodutivos e baixa taxa de prenhez. Então, para conseguir produzir leite, o organismo ele vai utilizar as reservas corporais, que seria o tecido adiposo, para fornecer os nutrientes necessários, e com isso o animal ele vai perder peso. Né? Então, assim, é normal a vaca parir e ela diminui um pouco o score corporal. O que não pode acontecer é ela parar de comer.
né? Então, ou seja, ela vai estar se alimentando, vai estar produzindo leite, né? E, consequentemente, o organismo dela vai estar, o metabolismo vai estar muito acelerado e ela vai acabar perdendo um pouco de score corporal, né? O balanço energético negativo é uma condição normal e natural, que acontece com todas as vacas. Porém, a gente pode minimizar o problema que ele causa no organismo. O pico de produção de leite, ele corre por volta dos 60 dias. Então, assim, a vaca na tua propriedade, quando ela atingir 60 dias no pós-parida, ela vai estar no pico de lactação dela. Ela vai produzir 70, 80, 60 litros, né? Então, esse problema acontece quando há um excesso de imobilização de gordura devido ao score de condição corporal inadequada após o parto. Então, assim, a vaca que ela é muito gorda e ela pariu obesa e ela começou a perder muito score corporal nesse pós-parto aí, é uma vaca que vai te dar problema, uma vaca que vai te dar cetose, é uma vaca que vai te dar um deslocamento de abomaso, né? Então a gente tem que cuidar muito esses detalhezinhos no momento em que a vaca já está em lactação, para ela conseguir fazer uma secagem adequada, saudável e para ter uma nova lactação. Então, no período que antecede o parto e pós-parto, é de grande importância a avaliação diária desses animais, né? Nesse período que as doenças metabólicas tendem a acontecer, ocasionando a perda da produção, debilidade desses animais que serão afetados, morte da progenitora, né, em alguns casos, baixa qualidade do colostro e baixa do consumo de alimento também. É importante também estar atento desde a escolha do touro, que você vai utilizar dentro da tua propriedade, passando pelo balanço nutricional até o manejo adequado das vacas, principalmente naqueles 60 dias que eu comentei. O tempo de gestação dos bovinos varia entre 280 a 300 dias, sendo maior no período observado em gados mestiços de raças zebuínas, né? Por exemplo, girolando, elas tendem a ter uma gestação um pouco mais alongada, que vai até os 300, 305 dias. Então, os taurinos variam entre 275 a 280 dias. Tem animais que parem até antes, né? E os cruzamentos variam entre 273 a 280 dias também. Então, para intensificar os cuidados, é ideal que sejam formados lotes de vacas em final da gestação, o lote de transição de parto, onde se encontram animais de 60 a 30 dias antes do parto. Dos 30 dias ao parto, transferi-las para um piquete de maternidade que pode permitir uma maior observação, que é nesse lugar que você consegue visualizar melhor esse animal. Você já vê o animal com a glândula mamária mais cheia, né, o animal fazendo um pouco de edema, o dia que ela vai parir também você consegue ter uma observação melhor, né, por exemplo, passa 2, 3 vezes por dia pelo piquete e dá uma olhada se tem alguma vaca entrando em trabalho de parto, é muito importante isso, né, porque a vaca, ela entra em trabalho de parto até 6 horas antes do bezerro nascer, então, você passando 3, 4 vezes por dia nesse local, você já consegue observar se existe algum animal que está se isolando e que provavelmente vai entrar em trabalho de parto. Piquete de maternidade, então, deve possuir uma boa cobertura vegetal, ser fresco, ventilado, limpo, com uma boa drenagem e sombreamento. São indicadas sombras móveis também, né, em alguns locais, para diminuir o acúmulo de barro, fezes, urina e principalmente visando a prevenção de mastites e metrites. Né, quem não tem barracão, as vacas ficam a campo, tem alguns locais que eles usam essas sombras móveis, né, que eles mudam de um lugar para o outro diariamente. Então, é ideal que haja uma maternidade para as vacas e outra para as novilhas. Então, evitando a competição e o prejuízo para as mais jovens. As vacas, elas já passaram por todo esse processo, né, do primeiro parto. Então, elas já são mais adaptáveis ao ambiente. As novilhas, elas estão meio perdidas. Então, se você colocar muita novilha junto com muita vaca de segunda, terceira cria, elas vão acabar ficando um pouco para trás, né, principalmente na hora da alimentação. As vacas vão comer primeiro e depois o que sobrar, as novilhas vão comer. Isso acaba também baixando o score corporal, né, e causando alguns problemas no momento do parto dessas novilhas aí. Aqui nós temos um problema também de hipocalcemia, né, a hipocalcemia ela pode ocorrer antes do parto, né, então esse animal que tem a hipocalcemia antes do parto, é bem provável que é um animal que não vai conseguir parir sozinho, é um animal que vai
precisar de um auxílio ao parto, e muitas vezes esse animal não vai ter abertura também e vai ter que passar por uma cesariana. Então, a hipocalcemia também é conhecida como febre vitular, febre do leite ou paresia puerperal. É uma doença metabólica que acomete os bovinos, geralmente saudáveis, em sua maioria vacas leiteiras de alta produção. O problema ocorre no início da lactação e usualmente nas primeiras 72 horas após o parto. Eu já vi alguns casos de vacas terem hipocalcemia 2, 3 semanas antes do parto. Né? Então, e consequentemente, essas vacas que tiveram esse problema eram vacas mais gordas, mais obesas, que tiveram um DEL estendido, DEL de 600, 700 dias, e acabaram engordando muito. E quando tem o período da secagem, acaba tendo uma agressão no organismo delas, né? Porque elas saem de um ambiente e elas vão para outro ambiente. Isso daí acaba causando um estresse, elas param de comer, e acaba tipo, intoxicando elas, né, pela mobilização de gordura ali no fígado, e também pela falta de alimentação acaba dando uma hipocalcemia com uma cetose, ou só hipocalcemia. Eu tive um caso onde a vaca ela teve uma hipocalcemia e teve cetose junto, né, antes do parto. Foi induzido o parto, e no momento que ela começou em trabalho de parto, a gente teve que ajudar também para retirar o bezerro, que ela não tinha força suficiente. Então, a epidemiologia ela vai causar em várias espécies, né? Animais com deficiência nutricional, estresse físico e térmico, e não respeitar o período seco. Falha na dieta do pré-parto e animais com score corporal muito alto. Sinais clínicos, né? Então, animal com sofrimento ao parto, andar desordenado, fraqueza muscular, decúbito external e lateral, tremor muscular e hipotermia. Aqui, esse é um caso de hipocalcemia e cetose. Olhem só o vídeo, prestem atenção nessa vaca como ela estava. Foi feito a avaliação de cetose, ela tinha 6,8, né? O normal seria abaixo de 1,2. E ela era uma vaca que estava no pré-parto, ela era extremamente gorda, eu acho que ela acabou perdendo uns 200 quilos em questão de 2 semanas, assim, sabe? E, infelizmente, não teve muito o que fazer com ela. Essa aqui foi após o parto. A gente até conseguiu salvar o bezerro dela, que era extremamente grande, mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar volta. Sinais de proximidade do parto. Na segunda, terceira semana no pré-parto, né, vai ocorrer o aumento do úbere. Nas primíparas, isso pode acontecer um pouco mais cedo. E nos 2 a 3 dias antes do parto, os tetos eles vão se encher, vão perder aquela rugosidade. Vai ocorrer o relaxamento dos ligamentos, do músculo da pelve, né, e da cauda. E mais próximo ao parto vai ocorrer aquela liberação daquele músculo viscoso pela vagina. Ele pode ser esbranquiçado, como pode ser amarelado, até com umas estrias de sangue, né? E também vai ocorrer a produção e liberação do colostro. Então, aqui só um exemplo de como o úbero fica, né? Fica com esses edemas aí, próximo ao parto. E aqui também vamos falar um pouquinho sobre o parto distóxico e suas causas, para daí a gente chegar na parte da cesariana. Né? Então, o que é um parto? É o conjunto de fenômenos mecânicos e fisiológicos que levam ao nascimento, que seria a expulsão do feto e seus anexos do corpo da mãe. Então, nós temos a eutocia, que seria uma situação obstétrica favorável, que permite a espera de um parto acontecer normalmente. E nós temos a distocia, que seria o nascimento dificultoso, podendo variar de um ligeiro atraso no nascimento ou até mesmo a completa incapacidade da vaca parir. Então, a distocia é o parto dificultoso que vai necessitar da intervenção humana. Deve ser feito de forma rápida para minimizar os prejuízos que vai causar, tanto na mãe quanto no bezerro. Então, a condição obstétrica mais importante de competência, né, do médico veterinário ou de alguma pessoa que seja muito bem treinada para realizar o parto, auxiliar o mais rápido possível e da melhor maneira para evitar a morte do bezerro. Então, os princípios da distocia também, né, pode ser de origem materna ou fetal, e nós temos que analisar 3 fatores durante o parto. As forças da expulsão, né, como que a vaca está fazendo força ali, as contrações dela, o canal do parto, se tem abertura nesse canal do parto, e como que está o feto. O feto está viável, está vivo, está morto,
como é que está a posição dele, como é que está a anatomia do bezerro ali. Então, a gente tem que avaliar isso. Consequências da distocia. Então, morte do feto, redução do apetite, redução da produção leiteira, fertilidade reduzida, esterilidade e morte da parturiente. Fatores predisponentes. Então, cruzamento. Doutor, desculpa, a gente tem uma perguntinha aqui. Você quer responder agora ou depois? Vocês querem anotando e a gente responde tudo depois? Pode ser? Pode ser sim, doutor. Então tá bom. Fechou. Cruzamento entre raças. Peso corporal tem que ser avaliado, conformação da vaca e o touro que você vai utilizar, os números de parições que essa vaca já teve, condições nutricionais e ambientais, duração da gestação, quanto tempo essa gestação durou. Já passou dos 280 dias. Tem que ficar ligado porque alguma coisa de errado tem ou vai ter um parto distóxico. Né? O número de fetos, se é só um, se é um parto gemelar, época do parto, se é no verão ou se é no inverno, isso daí interfere bastante. Normalmente no verão as vacas elas antecipam um pouco o parto. E o sexo do bezerro. Sexo do bezerro por quê? O macho normalmente ele pesa mais, de 5 a 10 quilos às vezes a mais que a fêmea. Né? Então a gente tem que ter bastante atenção nisso. Aqui a gente tem um exemplo de raças, de cruzamento de raça. Um holandês com uma Jersey. Aqui tem um probleminha, né? O cruzamento do macho holandês com a vaca Jersey. O macho, normalmente, ele vai ter uns 800 quilos. A vaca Jersey vai ter 400, 450 quilos. Então, a diferença é muito grande, muito gritante dos dois. Normalmente, quando acontece cruzamento, os bezerros nascem extremamente grandes. Por mais que a Jersey tenha uma facilidade de parto muito grande, ela acaba sofrendo um pouquinho no parto. O ideal seria, se você quer ter um cruzamento de uma Jersey Holanda, por exemplo, usar um touro Jersey com uma vaca holandesa. Aí seria bem mais viável, o bezerro nasce bem menor e o parto seria bem mais tranquilo também. Então, evitar esses cruzamentos, né? De usar o touro holandês com a vaca Jersey. Fases do parto. Primeiro estágio. Então, vai ter a contração do miômetro e dilatação da cervix, que vai acontecer de 2 a 6 horas. O segundo estágio, que é o rompimento da bolsa e expulsão do feto, que vai acontecer de 30 a 60 minutos, até 1h30, mais ou menos. E o terceiro estágio, que é a expulsão da placenta, que vai ocorrer de 1 até 12 horas, podendo levar até 24 horas após o parto. Passou de 12 horas, já é considerado retenção de placenta, tá? Então, a gente tem que ter um calendário dentro da fazenda, tem que ter protocolos, tem que ter anotações para a gente saber por que esses animais estão perdendo a placenta após 12 horas, ou não estão perdendo a placenta. Então, aqui nós temos a fase preparatória, né? Começa a extravasar aquele muco, ela começa a se isolar, levantar a cauda, começa a contrair, começa a vir a bolsa e o rompimento da bolsa depois. Né? Aqui mais 2 imagens demonstrando. Aqui também, né, as fases do parto até o nascimento. E aqui também tem a fase da expulsão da placenta, que não deixa de ser o parto também, né? Porque a vaca precisa fazer a contração para ela expulsar a placenta. E se for uma vaca que tiver com uma hipocalcemia subclínica já, ela já não vai conseguir expulsar a placenta. Né? E pode contar que de 24, 48 horas ela vai acabar caindo. Incidência de distocia. Nutrição. Está muito relacionado à nutrição também. Né? Animais subnutridos. Animais acima de score corporal 4, 5, são animais susceptíveis a ter uma distocia. Por quê? Pelo acúmulo de gordura intrapélvico, né? Na abertura óssea ali, a gordura vai acabar atrapalhando na abertura e o bezerro acaba sofrendo mais para nascer e, consequentemente, a vaca também, né? Ela sofre mais para conseguir parir o bezerro. Então, vai ter fetos mais pesados, maior depósito de gordura intrapélvica, risco de laceração vaginal e probabilidade de distocia. Quando você vai pegar um caso, né, o produtor te chamou numa fazenda para fazer um parto, o que a gente deveria, as perguntas que a gente deveria fazer para ele antes de tomar qualquer tipo de decisão ali dentro. Se o parto estava a termo ou era prematuro, se é primípara ou já teve outros partos, se já teve problema nos partos anteriores, procedência de macho acasalado, porque normalmente você vai na fazenda, já tem o problema lá e eles usam
por exemplo, usa um touro de corte em vaca de leite. Já é um problema que tem que ser evitado tirando o touro, né? E usando sêmen ou usando um touro da mesma raça. A proporção de macho e fêmea que nasce da fazenda, às vezes eles usam touro e que tenha nascimento de bezerros muito grandes. Isso daí também é um problema que pode acontecer a distocia. Se a fêmea sofreu alguma doença ou acidente durante a prenhez, contrações abdominais, há quanto tempo, né, ela está contraindo, porque às vezes você chega no local, eles te ligam, você chega, eles te ligam e falam que a vaca está em trabalho de parto. Quando você chega lá, o bezerro já está morto há 1, 2 dias dentro, né? Então, por isso que é bom, importante a gente saber também. Se ocorreu alguma descarga vaginal, se estava com cheiro fétido, ou se era só muco, se foi visualizada alguma membrana fetal, ou se eles palparam também é interessante você saber, né? Que é a tentativa, né? Às vezes você chega no lugar e já colocaram corda, já colocaram um trator, já puxaram tudo que é forma, e você chega lá só para dizer que a vaca vai morrer e você não consegue fazer nada, né? Então é muito importante a gente saber disso também. Saber as perguntas que você vai fazer para o produtor. Então, o estado geral, apatia, se mantém em pé e se movimenta, sinais de parto, condição corporal, temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória vão estar aumentadas nesse momento, a glândula mamária já vai estar bem inchada, já vai ter colostro extravasando, e ver como é que está a conformação pélvica desse animal, né? Se ela tem espaço, se o bezerro está na posição certinho. Então, aqui nós temos as distocias de origem materna. Principais causas: atonia ou hipertonia uterina, estreitamento das vias fetais moles e duras, torção e prolapso uterino e contrações excessivas. Né? Essas aqui, então, são mais relacionadas à materna. Então, o que seria a primária, a atonia primária? O útero não contrai, né? E a secundária, o útero entra em exaustão. Então, aqueles animais que contraíram, não tem espaço para a saída do bezerro e acabou entrando em exaustão e ela para de contrair. Então, a atonia primária em decorrência de hipocalcemia, disfunções hormonais, prenhez múltipla patológica, deficiência de estrógeno, ocitocina e relaxina, que são os hormônios que auxiliam ali na contração, hidropsia das membranas fetais, que é onde tem aquele acúmulo de líquido dentro do útero, né, por falta de absorção do feto no momento da gestação, então acaba criando muito líquido lá dentro. Obesidade, ruptura uterina ou do tendão pré-púbico. Então, a atonia secundária, exaustão do miômetro, que é caracterizada por debilidade ou ausência da contração uterina. Então, assim, quando já tem a atonia secundária, além de você ter que ajudar no parto, esse animal é bem provável que ele vai ter uma retenção de placenta, né? Se ela já está com ausência de contração do miômetro ali, dificilmente ela vai conseguir liberar a placenta. Aqui são umas imagens demonstrando o que a gente faz com animais com retenção de placenta, hipocalcemia, né? Uma frase bem legal: placenta boa é placenta no chão, né? A vaca pariu 2, 3 horas, 5 horas depois do parto, ela tem que largar a placenta. Isso é sinal que o animal teve uma nutrição boa, teve um parto saudável, e ela está saudável e ela acabou liberando a placenta. Então é muito importante isso, a gente verificar isso daí também. Hipertonia uterina, aumento das contrações uterinas e abdominais. Em alguns casos, é bem perigoso também. Eu já peguei alguns casos de necrópsia, onde quando o bezerro não conseguiu nascer, e quando a gente abre o abdômen da vaca, ali na necrópsia, o útero está rompido. Ou seja, esse animal contraiu muito, né? Teve muita contração uterina em um curto espaço de tempo e o útero acabou rompendo. Prolapso de vagina e cervix, né? Então, quando acontece isso, antes do parto, a gente tem que fazer a sutura ali da vulva para manter a vagina ali dentro, para não ficar prolapsando, para não entrar em infecção. Alterações das vias fetais moles, então a via fetal mole é a cervix, vagina, vestíbulo da vagina e vulva. E o estreitamento das vias fetais ósseas, que seria o sacro, a coxígena e coxal e o acetábulo. Então, essa junção aqui é tudo que no momento do parto ela tem que ter um relaxamento e uma abertura para o bezerro conseguir sair. As distocias de origem fetal.
Anomalias fetais, então, malformações, partos gemelares e posições incorretas. Então, a hipertonia fetal, então, está relacionado com o tamanho do feto, apresenta tamanho maior do que a média da raça. Então, assim, nos 3 últimos meses, o bezerro vai crescer 75% do peso dele. Né? Então, se você tiver uma dieta muito pesada nesse período também, o bezerro vai crescer também. A vaca vai engordar e o bezerro, consequentemente, vai ganhar peso também. Hipertrofia fetal, né? Então, feto com tamanho normal e pelve da mãe diminuída. E desproporção fetal, feto com tamanho incompatível à pelve materna e algumas anomalias. Aqui nós temos uma raça, que é o Belgian Blue, que é uma raça de dupla musculatura que 90% dos partos dela é distóxico ou cesariana. Por quê? Por causa dessa dupla musculatura. Os bezerros acabam saindo muito grandes e elas não conseguem ter um parto natural. Então, as malformação fetal pode ocorrer na fase de desenvolvimento embrionário ou fetal. Principais causas podem ser hereditárias, agentes infecciosos, deficiências nutricionais ou alguma causa espontânea também. Aqui nós temos uma das malformações, que é a polimelia, que é aumento do número de membros, né? Ela pode vir no abdômen, pode vir na parte cervical, pode vir na cabeça, e algumas, depende aonde tem esse número de membros, aí a gente não consegue fazer um parto natural desse bezerro, né? É necessário uma cesariana para conseguir a retirada. Aqui tem um videozinho de uma bezerrinha com polimelia que foi me cedido da Primorivete. Ela tinha um membro bem em cima da cervical, ali, bem do cupim dela, né? E esse membro ele foi retirado. Aí passou por um procedimento cirúrgico, né? E foi retirado 100% dela. Aqui, dias depois da cirurgia, como que a bezerrinha estava. Aqui nós temos os dicéfalos monossemianos, que são 2 cabeças sobre um corpo. Dificilmente a gente consegue retirar também por um parto, quando tem 2 cabeças assim, porque já é difícil passar uma cabeça, ainda mais pense passar 2, né? Os monocefalianos, que é uma cabeça ligada a 2 corpos. O diprócipos, que são 2 faces na mesma cabeça, e ela é incompleta, como vocês podem estar vendo na imagem ali. Aqui nós temos os cistossomos reflexos, então é uma anomalia congênita fatal, onde no momento da formação do feto ali, tem uma dobradura da coluna vertebral e acaba expondo os órgãos pro ambiente, né, o ambiente uterino no caso ali. Esse bezerro ele nasce sem vida já, né, durante a formação ele está com vida, mas no momento do parto ele já é incompatível com a vida uma situação dessa. Também, dificilmente a gente consegue retirar com auxílio, né? Tem que realizar a cesariana para retirada. Hidrocefalia, em alguns casos, quando a hidrocefalia é muito exagerada, também não consegue tirar por um parto normal. A artrogripose, quando tem a dobradura dos membros muito envergados, assim, também é bem difícil de retirar. Aqui tem um casinho de hidrocefalia que eu peguei esses dias na fazenda. A bezerrinha, ela nasceu com vida, vocês podem ver que o olho dela está mexendo, né? Foi tirado de um parto natural, né? Ela era uma bezerra menor, então foi mais fácil de retirar. Foi feita eutanásia, até porque é incompatível com a vida também. E ela também tinha uma anomalia bem no focinho, uma carne crescida. Infelizmente, né, não tem o que fazer nesses momentos aí, né? Fetos mumificados, se o feto é muito grande também ele não sai, mesmo fazendo hormônios, então a gente acaba retirando por cesárea, dependendo do tamanho do feto, né? Faz massagem uterina, utiliza hormônios, às vezes ele acaba não saindo. Tóraco-gastrópagos é quando existe um parto gemelar e eles acabam, tem uma anomalia, os 2 fetos eles têm uma junção abdominal e torácica, e eles acabam ficando nessa estrutura. Eles têm os 4 membros, eles têm as 2 cabeças, porém eles estão unidos também. Impossível de tirar num parto normal também, nesse caso aí.
Aqui só um videozinho da mumificação fetal, aqui era um fetinho menor, na palpação uterina a gente conseguiu tirar ele com hormônio e tudo mais, né? Foi bem mais tranquilo. Parto gemelar. Então, apresentação de 2 bezerros no canal do parto. Essa parte é bem interessante, porque é um dos casos que mais dá problema de cesariana. Por quê? Normalmente, o primeiro bezerro que sai, se ele é muito grande e se ele está numa posição incorreta, ele vai ficar trancado no canal do parto, né? E se ele acaba morrendo ali, ele acaba inchando, né? Acaba ficando mais efisematoso. Consequentemente, trancando o bezerro de trás, que não vai conseguir também nascer e vai acabar morrendo os dois. Então, quando acontece caso assim, só com cesariana mesmo para retirar. Ou fetotomia, né? Aqui nós temos algumas alterações da estática fetal. Né? Então, o que seria a estática fetal? É a posição em que o bezerro se apresenta no útero. Não, então, como a gente fala, um parto eutóxico, né, o bezerro deve nascer com a apresentação longitudinal, anterior ou posterior, em posição superior e atitude estendida. Exatamente como vocês estão vendo na imagem. Essa é a posição ideal que o bezerro deve nascer. Os pezinhos, né, da frente e a cabeça já no canal do parto, com posição correta para o nascimento. Aqui nós temos algumas estáticas fetais que a gente pega ao longo da nossa carreira, né, profissional. Vocês também que querem, quem vai trabalhar com gado de leite, em algum momento da vida de vocês vão pegar alguns casos assim. Alguns mais difíceis de retirar, outros mais fáceis. Alguns impossível de você retirar com manobra e ter que partir para cesárea. Por exemplo, essa imagem do meio. É uma imagem muito característica de um parto por cesariana. Principalmente se o líquido saiu bastante do útero já, né? Que você não tem espaço para movimentar o bezerro ali dentro. Normalmente vai para cesárea. Aqui mais algumas imagens também, algumas mais difíceis, outras mais fáceis de retirar também, né? Aqui mais algumas imagens também. Eu basicamente já peguei todas essas imagens aí em alguns partos. Aqui também mais imagens. E mais essas duas aqui. Quando o bezerro está com a cabeça lateralizada assim, ele ficou muito tempo no útero com a cabeça lateralizada. Quando você posiciona a cabeça, você faz a tração, ele volta com a cabeça para a lateral. Aí, nesse caso, o ideal seria você amarrar uma cordinha, né, na mandíbula dele e só afirmar, que a cabeça fique firme. Aí tu consegue fazer a tração bem tranquila. É um parto bem tranquilo de você fazer a manobra e tem um resultado bem satisfatório na retirada. Aqui também um parto gemelar. Essa vaca ela teve um parto gemelar de 2 machos. Eles eram extremamente grandes, né? Acho que eles pesavam mais de 50 quilos cada um. Vocês podem ver na imagem que eles eram bem grandes. Aqui eu tenho um videozinho de um parto onde o bezerro já estava em sofrimento fetal. Olha o líquido que tem dentro do útero, né? Do líquido amniótico. Ele já estava totalmente amarelado. Ou seja, o bezerro já defecou lá dentro, né? O mecônio já foi lá dentro, ele é altamente pigmentado, então ele já misturou com o líquido e ficou nessa coloração. Então, quando a gente tem um caso assim, a gente tem que retirar essa bezerra o mais rápido possível, né? E dar um suporte para ela quando ela nascer também, né? Dar um expectorante, fazer uma dexametasona para que ela consiga expelir um pouco desse líquido que ficou dentro do pulmão. Essa é a foto dela no pós-parto. Olha como ela estava bem amarelinha, né? Esse aqui é um parto bem bom de ver. É uma Jersey. Jersey normalmente tem parto facilitado, né? Então é 2 toques para não ser. Esse normalmente é o parto que a gente espera, né? Um parto rápido, um parto basicamente, claro que ela sente dor da contração, mas tipo é um animal que está parindo super tranquila. Tem espaço, dá para ver que conforme ela faz a contração, o bezerro já, ele é expelido. Facilidade de parto, né? Bezerro pequeno, animal saudável, é uma junção de fatores. Aqui nós temos os graus de dificuldade no auxílio do parto. Grau leve, que é o grau 1,
o grau 2, que é o moderado, e o grau 3, que é o difícil ou muito difícil. Formas de auxílio ao parto. Então, nós temos as correntes obstétricas, que a gente pode utilizar para tração. Nós temos o fórceps também. O fórceps ele é muito bom, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de tracionar, porque a gente não sabe a força que ele tem. Então, quando a gente puxa a catraca, a força que ele faz é imensa. E se o bezerro não estiver bem colocado no canal do parto, você só vai machucar o animal. Então, esse aqui é o fórceps. Eu, particularmente, não conheço veterinário próximo a mim que tenha o fórceps, né? Aqui também nós podemos fazer a episiotomia quando tem abertura boa na pelve, mas a vulva é pequena, né? Então a gente pode fazer uma incisão lateralizada para aumentar o espaço e fazer a retirada do bezerro. Depois da retirada do bezerro, a gente faz a sutura ali, entra com anti-inflamatório, antibiótico e tá tudo certo. E a fetotomia, que é o conjunto de operações na qual o objetivo principal é reduzir o tamanho do feto dentro do útero. É uma técnica bem agressiva, bem ruim de fazer, tem vários riscos para a vaca, né? Que você pode pegar a parte do útero, pode lacerar junto, o feto já está extremamente, alguns casos, efisematoso, inchado, com uma grande contaminação ali dentro, né? Então tem que ter bastante cuidado e tem que saber exatamente a hora de fazer e como fazer. Então, a técnica nada mais é do que redução do tamanho do bezerro, total ou parcial, na retirada dos pedaços ali. Esse aqui é o fetótomo, eu também não conheço ninguém que tenha, próximo a mim. Eu vi uma vez na faculdade que a professora trouxe para fazer uma demonstração, mas foi a única vez que eu vi também. Já fiz fetotomia, mas eu fiz só com o fio mesmo e com lâmina, né, que eu consegui fazer, sem o fetótomo. Aqui, então, algumas imagens só mostrando como que é feito. O animal sofre muito no momento da fetotomia, principalmente a vaca, né, que está ali deitada e agonizando já, basicamente, né. Olha essa primeira imagem, o feto já é extremamente efisematoso, né, bem difícil da retirada também. Aqui mais uma imagem, né, olha a agressividade que ele causa no animal, né. Agora vamos para a parte importante, né? A parte da cesariana. Mas eu não podia deixar de apresentar essa parte para vocês entenderem o que a gente pode minimizar, né? Para não ter a cesariana. A cesariana é legal, ela é, mas ela traz os seus problemas depois também. Então, o que é a cesariana? Então, o termo cesariana vem do latim ciasa martris, que significa corte do útero materno, né? Então, pode ser definida como uma incisão feita no útero para a retirada de um ou mais fetos, os quais já não conseguiram realizar o parto normalmente. Alguns mortos, outros vivos, né? Então, a gente faz a cesariana para a saúde deles, né? E evitar a morte da vaca também. Indicação relacionada com o tamanho do feto, posição incorreta. Monstruosidade ou morte, né? Então, a cesariana em bovinos, ela constitui um procedimento cirúrgico onde se faz a retirada do feto através de uma abertura transabdominal via flanco ou paramamária. E incisão do útero, podendo ser realizado com animal em estação, que seria em pé, ou animal em decúbito, né, deitado. E quando realiza, objetiva-se a manutenção da função reprodutiva e sobrevida da progenie e progenitor. Então, as técnicas. Paramamária em decúbito lateral, né? Então, o animal está contido, tem uma contenção física, em alguns casos faz uma sedação, mas a sedação ela acaba diminuindo a viabilidade fetal, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, e ela deve ser realizada com uma rapidez, para você evitar que o bezerro morra ali dentro, né? E a incisão no flanco com o animal em estação. Animal holandês, Jersey, são animais ótimos para você realizar a cesárea em estação. Animais mestiços, zebuínos, girolando, gir, gado de corte, é muito mais preferível você realizar a paramamária, porque eles acabam deitando depois de um tempo que estão em pé ali. Já falo isso por experiência própria, né? Então, assim, quando é um animal de corte, normalmente eu acabo deitando ela, e quando é um animal de leite, eu faço sempre em pé. A via mamária, né? Então, ali nós temos uma imagem de um parto gemelar, onde foi feito via paramamária, onde tinha parto gemelar, dois bezerrinhos ali, né? Era uma girolanda.
E essa segunda imagem foi a minha primeira cesárea depois de formado. Era uma novilha, ela tinha muito edema e ela já tinha passado do tempo de parir e ela não tinha dilatação. Foi induzido parto e mesmo assim não dilatou, então foi optado pela cesárea. Graças a Deus deu tudo certo e os dois passaram bem. Procedimento, então, anamnese, estado geral do animal, limpeza, tricotomia, incisão, retirada do bezerro, reanimação do bezerro. Então, quando você vai fazer uma cesariana, é bom que você tenha mais pessoas junto, né? Funcionários ou estagiários, para fazer a reanimação do bezerro. Porque você vai ficar ali no útero, né? Eu, médico veterinário, não vou poder fazer a reanimação do bezerro. Eu vou ter que fazer a sutura do útero, vou ter que fazer o suporte medicamentoso e vou ter que dar esse animal ali suturado e saudável, né? Pro produtor. Então, assim, alguém vai ter que fazer essa parte de reanimação do bezerro para depois a vaca ter o reconhecimento materno também. O local das anestesias. Então, normalmente, eu particularmente faço sempre anestesia apenas local. Nunca tive problema, adoro anestesia local, só local. É invertido, eu fiz uma vez só, não vi diferença nenhuma. Então, eu faço apenas local. Faço uma anestesia bem feita local, faço a incisão, faço a abertura do útero e tá tudo certo. Normalmente fazer uma boa, normalmente não sempre fazer uma boa tricotomia do ambiente, né, da onde você vai fazer a incisão. Essa tricotomia, ela tá pequena ainda, teria que ter feito uma tricotomia um pouco mais ampla, né, então procurar sempre fazer tricotomia ampla. Então aqui, né, já tem a abertura da pele, já tá as camadas da musculatura, até a chegada da cavidade abdominal. Peritônio, né, e depois a cavidade abdominal. A gente vai procurar o útero, procurar o membro do bezerro mais fácil de retirada, tentar tracionar esse útero para fora, para fazer a abertura do útero fora da cavidade, e uma pessoa vai segurar o útero para você e você vai retirar o bezerro. Né? Então essa daqui é a imagem da novilha que eu falei para vocês do primeiro, a primeira cesárea que eu fiz depois de formado. Aqui nós temos mais algumas imagens da cesárea paramamária, né? Como foi feito. Essa cesárea a gente fez num curso na Primorivete, lá em Goiás. Foi bem legal o curso. Sinais clínicos, então. Falha na contração uterina, não há proeminência do feto, né? Incompatibilidade do feto com a mãe, falha na abertura óssea e partes moles, e tentativa do parto distóxico sem sucesso. Morte fetal, frequência cardíaca e respiratória. Então, isso tudo a gente tem que avaliar no momento ali para tomar a decisão de fazer uma cesariana no animal. Então, esses aqui são alguns sinais que a gente deve observar no animal. Palpação retal e vaginal, né? Normalmente, eu faço sempre a palpação retal para saber como está o bezerro, para saber se eu devo intervir já ou não. Né, se eu devo colocar a mão na vulva. Troco a luva, coloco uma luva nova, lavo a vulva e depois eu vou para a vulva. Aí eu vou vulva, vagina, se tem abertura, vou palpo o bezerro, se ele está na posição correta, se ele tem viabilidade, se precisa fazer alguma manobra e se é necessário fazer tração. Problemas que podem levar a uma cesariana. Então, fatores predisponentes, idade do animal, monstruosidades, patologias, doenças reprodutivas, cruzamentos, morte fetal e mumificação. Esses são alguns fatores predisponentes para você realizar uma cesariana. Como eu falei para vocês lá, né, a incidência das distocias, então animais supernutridos, né, tem uma chance maior de ter uma distocia. Aqui nós temos um caso de uma maceração fetal, que é onde eu tive que retirar via cesárea também, porque não já tinha fechado a cervix, foi entrado com hormônio, foi feita massagem uterina, né? A única coisa que vinha para fora, que saía, era um líquido fétido, né? Bem podre, porque o feto já estava macerado, já estava em estado de composição há muito tempo. Então, a alternativa foi fazer uma cesárea para retirada desse conteúdo dentro do útero da novilha. Era uma novilha com 6 meses de gestação, e ela teve um aborto, né? Ela teve um aborto de cérvix fechada, entrou contaminação ali,
teve a putrefação, as partes moles vieram para fora, ficou só os ossos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Então, teve um abortamento incompleto com a abertura da cérvix, facilitando a entrada de contaminantes provenientes das fezes e de bactérias do ambiente. Então, teve maltólise dos tecidos fetais, agressão ao útero, esterilidade e morte da parturiente. Pode acontecer. Nesse caso, né, a vaca, ela ficou bem e a gente mandou para o frigorífico depois de uns 3 meses, quando ela ficou mais recuperada, porque ela era sugestiva até de uma doença reprodutiva, que a gente até não sabe qual é até hoje, né? Mas, quando acontece esse tipo de problema, teve uma maceração fetal, o útero ficou agredido, né? Então, a gente evita de colocar esse animal para reprodução novamente. Então, aqui vocês podem ver, tem o útero totalmente exposto para fora, a abertura dele e a retirada dos fragmentos dos ossos que ficaram ali dentro. Tricotomia, limpeza, a mesma coisa, e muito cuidado para não escorrer esse líquido ali para dentro da cavidade abdominal. Aqui vocês podem ver, né? Olha só como que o útero faz a contração e acabou esmagando os ossos, né? Então, os ossos eles estavam bem esmagados dentro do útero. O útero é extremamente pequeno, mas com presença dos ossos ali dentro. Essa aqui foi a sutura do útero feita, né? Foi feito 2 planos de sutura, uma invaginante e um contínuo, um festonado. E foi feito antibióticos, colocado de volta para a cavidade abdominal e feito a sutura. Esse aqui foi um outro caso. Essa vaca, Jersey, ela teve um parto gemelar. Gemelar, entre aspas, né? Porque nasceu um bezerro e provavelmente um bezerro morreu no momento da formação. E ele ficou dentro do útero. E depois de uns 20 dias, quando ela tinha já parido e já tinha se limpado, a gente foi passar a ultrassom nela e viu que tinha fragmentos de ossos lá dentro. Então a gente acabou fazendo a cesárea, era uma vaca de uma produção muito boa, a gente fez a cesárea para retirada. Deixa eu só ver que era colega de vocês. Perdão. Prognóstico. Então, é um prognóstico reservado, né? Esse prognóstico ele é bem reservado, então, tipo, quando a gente faz uma cirurgia dessa, a gente tem que ter um cuidado muito grande no pós-operatório, com hidratação, com fluido, com antibióticos, alguns dias, e observar se o animal vai ter recuperação e se ele vai se alimentar. Prevenção. Né? Então, a gente deve ter uma sanidade ao rebanho, vacinas reprodutivas, né, das doenças, controle reprodutivo do rebanho em geral. Essa é a prevenção para a gente evitar esse tipo de problema também. Evitar os cruzamentos, sanidade, né, como já falei, dieta, idade dos animais, peso e gestação. Né, se a gestação está a termo, se é uma gestação gemelar, se o animal está obeso, se é um animal que está caquético, tudo a gente tem que observar. Aqui nós temos um casinho de feto efizematoso também. O feto efizematoso é uma condição patológica que se caracteriza por alterações efizematosas do feto retido no útero. Muitas vezes, consequência de um parto laborioso que não chega a estar pronto para o nascimento. Através da cervix, vai penetrar e desenvolver no útero as bactérias anaeróbicas responsáveis pela putrefação com produção de gás no tecido celular, subcutâneo, na musculatura e nos órgãos do feto. Então, quando a gente pega um feto efizematoso, a gente vê essas imagens aí, né? Animal em estado de decomposição, animal bem inchado, animal com gás, né, no subcutâneo, na musculatura. O cheiro é bem desagradável, né? Eu já peguei vários casos de feto efizematoso. Eu digo que eu tenho muito azar nisso. Azar e sorte, porque eu gosto de pegar casos assim, mas tipo assim, no momento da cesárea ou do parto ali, é bem desconfortável, porque o cheiro é extremamente fétido, né? Então a gente às vezes faz até uma ânsia lá na hora do parto.
Esse caso, eu peguei ano passado, de uma Jersey, ela estava com o bezerro morto dentro há pelo menos uns 4 dias. O útero dela já estava lacerado, não tinha líquido nenhum dentro do útero. Ele estava, pra você ter noção, o útero dela estava aberto desde a cervix até a metade dele. Então o bezerro estava nadando quase lá dentro da cavidade, né? Eu fiz a cesárea e eu falei para a dona da vaca, a vaca vai morrer, mas eu vou fazer a cesárea se a senhora quiser. Ela falou, faz a cesárea. Eu fiz a cesárea. Olha o animal que eu tirei de dentro dela. Era um bezerro, mais ou menos, ele tinha o triplo do peso, mais ou menos, de um Jersey normal que pesa 25, mais ou menos uns 25 quilos, por aí assim, né? Então, assim, extremamente grande, extremamente grande. Aqui tem um videozinho mostrando. Não dá pra acreditar, né? Mas saiu dessa Jersey aqui, ó. Olha o tamanho da festa. Dematoso. Aproximadamente uns 4 dias morto já dentro. Totalmente inchado. Tanto que eu fechei a cavidade abdominal, né, e falei para ela que ela ia entrar em óbito próximas 2, 3 horas, e isso era meio-dia, ela veio a óbito umas 5 horas da tarde. Quando você olha o animal assim, você nem imagina que ela vai morrer, né? Mas assim, o sangue dela já era escuro, ela já tinha bastante espasmo muscular, né? Ela estava bem gelada. Aqui tem uma imagem, né, só para mostrar para vocês de como o bezerro era depois da cesárea. Aqui também tem um caso de uma anomalia, que foi no dia 1º de ano até. Eles me ligaram falando que a vaca estava entrando em trabalho de parto, mas que a bezerra tinha 2 cabeças. Daí vamos lá, né? Fui lá fazer a palpação para ver como que estava esse bezerro lá dentro, se era verídico mesmo que tinha 2 cabeças. Então, como vocês podem ver na imagem, aqui tem um videozinho mostrando a retirada da bezerra. Ela já estava sem vida, ela tinha artrogripose, ela tinha anasarca, ela tinha uma lesão na coluna vertebral, ela tinha 2 cabeças, lábio leporino e fenda palatina. Extremamente grande, o abdômen bem abaulado ali, como vocês podem ver. Aqui tem um videozinho mostrando ela também. Essa vaca, 5 meses depois, consegui emprenhar ela, por incrível que pareça, né? E ela pariu depois um bezerro macho, super saudável, ou seja, isso que o pessoal fala, fez cesárea, não vai emprenhar novamente. Emprenha sim, né? Desde que você faça uma cirurgia bem feitinha no útero, faça com o fio absorvível, né? Faça os planos de sutura como deve ser feito, o pós-operatório bem feitinho, a vaca tem chance de gestar novamente sim. E na próxima cria ela pariu um bezerro saudável. Provavelmente foi alguma anomalia que aconteceu ali, né? Ou alguma deficiência nutricional também que fez com que a bezerra tivesse essa mutação e nascesse nessa proporção aí. Essa aqui é a sutura do útero dessa vaca. Olha como ele já estava bem, já estava contraindo bastante, né? A sutura bem feita também. Isso aqui é só uma imagem para... Foi feita uma incisão bem grande na cavidade, porque eu sabia que a bezerra provavelmente ia ser bem grande, então eu acabei já ampliando bem a cirurgia. Aqui são alguns desafios que a gente pega no dia a dia, né? Então, assim, a gente não imagina a força
que esses animais têm na natureza, né? Essa novilha, ela estava 2 dias dentro desse riacho ali, com uma bezerra efizematosa, podre. Eu tive que fazer uma, uma fetotomia parcial nela, para tirar a cabeça e conseguir retirar ela pelos membros anteriores. Terminei de fazer o procedimento, fiz um cálcio nela e ela levantou. 15 dias depois eu fui lá e fiz o reprodutivo das vacas desse senhor ali, e ela estava na ordenha. Claro, ela estava com uma metrite horrível, assim, sabe? Mas estava viva e estava lá produzindo. Olha onde ela foi parar, né? Era um precipício ali, mais ou menos. Mas a gente se aventura de vez em quando. Esse caso foi um caso que eu peguei semana passada também. Era um gado de corte, ela foi gemelar. A primeira bezerra nasceu com uma hidrocefalia e essa bezerra estava lateralizada. Também estava morta pelo menos uns 2 dias dentro. Se eu fizesse cesárea, a vaca não ia sobreviver, porque o estado dela estava bem, bem precário, ela já não levantava direito, estava com bastante dor e fazendo contração ainda. Então eu pensei, não, eu vou ter que dar um jeito de fazer a manobra e retirar esse bezerro pela vagina mesmo, né? Fiz a manobra e consegui tirar depois de 1 hora, mais ou menos. Foi tranquilo. Foi feito o medicamento na vaca e esperar ela se recuperar. Essa cesárea aqui também foi bem complicada, o bezerro também já estava morto dentro, era um bezerro de uns 60 quilos, mais ou menos, enorme, enorme, e ali é uma imagem de 3 dias depois do procedimento. Essa cesárea é um exemplo que eu falei para vocês, de um gado de corte. Eu comecei, um animal extremamente manso, extremamente dócil, comecei a fazer a cesárea em pé. Quando eu fui tracionar o bezerro para tirar, ela deitou. Ou seja, tive que terminar a cesárea com ela deitada. Mais difícil, porque era um bezerro bem grande, a posição dele estava bem ruim também. Ele tinha os membros virados dentro, assim, então foi bem ruim a retirada, mas deu boa. E essa é uma cesárea que eu realizei há um tempinho atrás, faz mais ou menos quase 1 ano atrás. Essa vaca, o bezerro estava bem nessa posição, extremamente grande. Ela é uma vaca imensa, ela deve ter uns 900 quilos, essa vaca, ela é muito grande. E o bezerro também bem grandão, acho que tinha mais de 60 quilos. E ele estava nessa posição. Essa posição, quando você tem líquido dentro, você consegue fazer a manobra e você consegue retirar ele. Mas nesse dia, ela não tinha mais líquido. Eu tentei de várias formas tentar tracionar ele, retropulsão, e não tinha jeito de puxar os membros dele. Então, eu tive que ir para cesárea antes que eu perdesse ele. E era um baita de um macho, bem branquinho ainda. Essa aqui está uma imagem no pós-cesárea. Sutura bem feita, tricotomia ampla. A vaca se recuperou super bem. É isso aí. Então, qual o momento de você intervir? Né? Então, a gente vai ter que avaliar alguns pontos. O tempo, o desconforto, a falta de contração desse animal, né? E quem vai fazer isso normalmente é a avaliação do médico veterinário. E auxiliar o parto. Auxiliou o parto, não conseguiu retirar, vai para a cesárea, para você, né, manter a vida do animal e do bezerro e da vaca também. Conclusão final: é necessária intervenção rápida e cautelosa, melhorar a sanidade e bem-estar do rebanho e evitar as perdas econômicas. Pessoal, obrigado pela atenção. Perguntas e dúvidas, podem perguntar aí. Oi, doutora, eu vou fazer aqui as perguntinhas, só um pouquinho, deixa eu só pegar aqui. Tá. A Érica perguntou assim, como medir o grau de cetose em campo? Como realizar esse... Assim, as vacas com cetose, quando você não tem o ketovete lá, elas são muito... você evidencia muito o animal com cetose. Normalmente é um animal mais obeso, né? E ela tem o pelo mais arrepiado, ela fica com o ocular dela mais desidratada, né? Isso sem você fazer a medição via o ketovete. Com o ketovete, a gente tira uma gota da cauda, põe na fitinha e a ideia ali vai sair quanto que ela está apresentando de cetose, né? Acima de 1,2 é cetose clínica já. Então a gente já tem que tratar. Abaixo de 1,2 a gente não trata. Animal com cetose vai diminuir a produção leiteira, não vai comer,
e ainda tem a chance de ter um deslocamento da hemose. Tratamento, normalmente a gente trata com glicose, com vitamina B12, com dexametasona, com hidratação, basicamente isso. A próxima pergunta é: qual a temperatura corporal no momento do parto? Então, alguns animais ele têm uma temperatura um pouco mais elevada. A gente já via animal chegar tipo a 40 graus de temperatura, né? Seria considerado febre? Seria, né? Mas como o animal está em trabalho de parto, tem a respiração tá ofegante e tudo mais, às vezes em dia mais quente, né? Pela contração acaba aumentando a temperatura. Mas a temperatura ideal e normal de um bovino seria 38,5, 38,3, 38,7, seria basicamente isso. Agora, daí uma pergunta minha. Então, em animais, por exemplo, se for fazer cesárea, pode ter um aumento dessa temperatura ou não tem nada a ver? Antes da cesárea, ela pode ter um aumento da temperatura por conta da dor que ela estava sofrendo, entendeu? No pós-cesárea, ela não pode ter temperatura alta, porque você já conteve o que estava acontecendo. Então, é claro, você vai usar uma dipirona, que vai ser um analgésico, né, e um antipirético, né, e você vai utilizar anti-inflamatório e antibiótico também. Então, dificilmente o animal vai ter temperatura alta, só se ela tiver com uma infecção. Aí, com certeza, ela vai ter. Aí a próxima pergunta é da Erika também. Ela perguntou qual a abordagem dessa vaca com natimorto de dias. E no caso de útero rompido, a vaca perde a capacidade reprodutiva? Sim, na verdade, quando você tem útero rompido de dia, é assim, dificilmente o animal vai sobreviver, entendeu? Por conta da contaminação e da infecção. Quando a gente está fazendo tração, e tem rompimento uterino, também é um problema, porque você está extravasando todo aquele líquido dentro da cavidade abdominal. E aquele líquido normalmente é um líquido contaminado já, né? Então, assim, eu já vi alguns profissionais que eles fazem a cesárea e eles fazem a amputação do útero junto, quando tem alguma laceração, tá? Eu nunca fiz. Eu nunca precisei fazer esse tipo de procedimento. E quando tem prolapso uterino, também fazem retirada do útero total, né? É feito um torniquete ali no útero e ele é incisionado e retirado depois suturado. Mas é um procedimento bem ruim de fazer, sabe? Tipo assim, o animal sofre muito, tem muita dor, e a chance de recuperação é bem baixa. Ou seja, laceração uterina é esterilidade total, o animal vai ser estéril, não vai mais reproduzir, né? E ainda corre o risco de óbito. Nesse caso aí, é mais difícil convencer o produtor a fazer alguma coisa, não é? Porque como ele não... O intuito tem que ser o gado de fora, um gado ali, é o reprodutivo. Se ele perde essa função... Eu dei a opção para o produtor, eu falei para ele, eu sou bem sincero com os produtores, né? Eu falo bem assim, ó, a chance da tua vaca se recuperar é muito baixa, né? Aquela vaca ali, ela estava 2 dias em trabalho de parto, ela estava desidratada, ela não tinha se alimentado, ela estava muito fraca, ela estava hipocalcêmica já, ela levantava, mas ela já caía, ou seja, você via que o animal estava em um estado deplorável já, né? Eu dei a opção para ele, eu disse, seu Mário, se eu não conseguir retirar ele por trás, por manobra, dá para fazer a cesárea, mas a chance dela sobreviver é muito baixa. O senhor quer fazer a cesárea, se caso não der, ele falou assim, não faz a cesárea, deixa que daí tipo, a gente eutanasia ela. Mas, graças a Deus, eu consegui retirar ela, né? Logo depois que eu retirei ela, ela já deu uma animada, assim, sabe? Até porque ela tinha muita contração, né? Então, é um animal que estava sofrendo muito. Mas, assim, eu sempre sou bem sincero. Se eu fizer cesárea, vai morrer. Se eu não fizer cesárea, também tem o risco de morrer por causa disso, disso e disso, né? Só que, claro, com a cesárea eu tenho que cobrar um valor agregado no meu tempo ali, né? E fazendo só a manobra, daí é um preço. A cesárea é um preço e a manobra é outro preço. É bem bacana a gente sempre pegar e dar as duas... jogar real ali pro produtor, né? Porque daí ele pega e decide, mas pensando assim, no bolso, né? Sempre. Até porque, assim, ó, eu explico exatamente tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu, né? Antes de eu fazer, de eu pegar e sair de lá. Eu disse, ó,
a vaca tá assim, o bezerro tá morto há tantos dias, o senhor tá sentindo o cheiro que tem aqui? Isso aqui já tem contaminação aqui dentro. Quando existe contaminação uterina, a chance do animal melhorar é bem pequena. Eu falei bem assim, ela corre o risco de morrer. É um prognóstico desfavorável a reservado. Então, assim, eu deixo ele bem ciente de tudo que está acontecendo, né? Porque, assim, infelizmente, nós somos bombeiros nesses momentos, né? É o veterinário bombeiro. A gente vai lá para apagar o fogo que já está alastrado, entendeu? Então, assim, muitas vezes tem muita gente que é de má intenção, que tipo assim, o veterinário veio aqui e não soube fazer nada e me matou a vaca ainda. Mas a vaca já estava morta, entendeu? A vaca já estava basicamente morta, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado como você fala e explicar tintim por tintim para que eles entendam o grau da dificuldade que está ali. E para eles entendam que às vezes tem muito erro neles também, entendeu? Né? Que nem esse produtor. Ele me falou que ele palpou, mas ele tinha encontrado só uma pata da bezerra. De fato, ele encontrou só uma, porque a outra estava virada para trás junto com a cabeça da bezerra, né? Ou seja, ele já tinha colocado a mão dentro, entendeu? Né? Então, se a pessoa já mexeu, ela pode ter causado alguma coisa ali, né, um trauma no animal. Então, é complexo, assim, sabe? Tipo, quem quer gado de leite, gado de corte, quer trabalhar campo, quer clínica, cirurgia, você se depara com vários problemas, assim, sabe? Tipo, que às vezes tem vontade de sair correndo, mas a gente não pode, a gente tem que ir lá, meter a cara e se desafiar. Esse dia eu tinha secreção por tudo, assim, sabe? Porque eu basicamente entrei dentro dela para conseguir retirar o bezerro. Eu tive que fazer a retropulsão, empurrar ele de volta para dentro, amarrar uma cordinha na mandíbula dele, porque a cabeça estava para baixo, para mim conseguir vir tracionando ela. Aí a ossatura da cabeça dobrou, porque já estava todo mole, né? E aí que eu consegui retirar, porque eu não ia conseguir retirar o bezerro, entendeu? A impressão que a gente tem, assim, é que o produtor, quando ele chama o veterinário, ele espera que a gente chegue lá e fazer um milagre, né? Exatamente, eles acham que a gente vai fazer um milagre, né? E daí, o mais engraçado é que assim, eu sempre chamava fulano e ele sempre tirou os bezerros, sempre. Tipo assim, ele testando a gente para ver se a gente vai conseguir retirar o bezerro também, entendeu? Tanto que a hora que eu tirei o bezerro, ele falou bem assim, você é bom, né? Ele falou bem assim para mim. Eu falei, não, é um parto difícil. Eu falei bem assim, mas com calma a gente consegue tirar, né? Não, mas tava do jeito que tá, podre desse jeito, olha o tamanho que tá isso daí, não sei o quê. Não, você é bom, que bom que você tirou, não sei o quê. Ou seja, tipo, se eu não tivesse tirado, uma outra vez que viesse um outro veterinário lá, ele ia dizer assim, aquele que veio outro dia não conseguiu tirar, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado, assim, sabe, para tipo, para vários desafios, né? Tipo, para a pessoa que vai falar super bem de você e para a pessoa que vai falar super mal de você. Por mais que você tenha feito um trabalho super legal, Às sempre tem vezes, culpar por uma coisa que não foi sua, né? isso aí, exatamente. Então, eu trabalho lá na fazenda que eu trabalho, eu falo sempre assim para eles. Eu digo, eu nunca vou fazer alguma coisa ou colocar algum protocolo aqui dentro sem eu ter certeza absoluta do que eu estou fazendo ou da conduta que eu vou ter aqui dentro. Porque eu estou prejudicando os animais, eu estou prejudicando a produção, eu estou prejudicando vocês. E eu estou me prejudicando, eu falo. Então, assim, eles me dão carta branca, sabe? Por quê? Porque eles sabem que quando eu vou tomar alguma decisão, tipo assim, eu já pesquisei, eu já vi, eu já fui buscar outras informações, eu já vi qual que é o melhor medicamento, qual que é a melhor vacina, entendeu? Para ter um melhor rendimento do rebanho. Então, Precisa passar confiança também, né? Se puder mostrar. exatamente. É isso aí. Ou seja, na verdade, a gente está meio que sempre caminhando em ovos, né? Na nossa profissão. Porque a gente sempre pode pegar alguma coisa que a gente não vai conseguir solucionar, algum problema que já está instalado e você não consegue reverter, algum animal que você chega lá, a vaca já está morta, bem dizer, entendeu? Eu já fui uma vez num produtor que ele puxou o bezerro com a moto. E daí ele falou que a vaca não queria levantar. Eu falei, o senhor sabe por que a vaca não levanta? Porque ela teve uma compressão do nervo. Na hora que você puxou o bezerro com a moto, você lacerou totalmente aqui dentro, matou o bezerro e matou a vaca. Não, mas não pode? Eu falei, sim.
Daí eu expliquei para ele por quê. Aí eu fiz o pinçamento, né, dos membros traseiros, com a agulha, com a pinça, ó, tá vendo isso aqui? Ela não tem sensibilidade nenhuma, ou seja, provavelmente rompeu o nervo aqui, que faz a irrigação para o coxal ali e tudo mais, e ela não vai mais levantar. Essa vaca é eutanásia, infelizmente. Daí, 2 dias, ele não quis fazer eutanásia. 2 dias ele me mandou uma mensagem falando que a vaca estava viva ainda e que ele não sabia mais o que fazer. Eu falei, mata essa vaca, eu falei. Não vai adiantar. Para de esse animal sofrer, né? Então, tipo assim, eles deixam, ficam postergando o negócio lá, e às vezes eles não te chamam por R$ 150, que é uma consulta, entendeu? E perdem um animal de R$ 10.000, né? Então, eu digo que, assim, é uma profissão, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo a minha profissão, tipo, tudo, entendeu? Mas você tem que estar muito preparado psicologicamente para o que você vai enfrentar ali na frente, entendeu? A gente se forma, a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Ah, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser o bambambam da história. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ter muita cautela, muita calma e, primeiramente, ser humilde no que você faz, entendeu? Ser muito humilde, porque você tendo humildade, você ganha espaço também, entendeu? Saber ouvir, né? Tratar também a outra pessoa muito bem, né? Claro, exatamente. Tem pessoas que dá vontade de você xingar? Tem. Não vou negar, tem, né? Mas é claro, a gente não faz isso por causa da ética, né? Você não tem que ser muito ético no que você faz. E assumir o erro. E assumir o erro. Fez alguma coisa de errado? Ó, fulano, infelizmente eu tava puxando o bezerro aqui e rompi o útero da vaca. Cara, deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo retirar o útero ou tentar salvar ela pelo menos, porque se eu deixar assim ela vai morrer, entendeu? E quantos profissionais que vão lá, fazem um parto, laceram o útero da vaca, tiram o bezerro, mas laceram o útero da vaca, não falam, vão embora e a vaca dali 2, 3 dias morre. Entendeu? Mas, doutor, esse tipo de profissional aí acaba mostrando muita imagem e acaba trazendo um receio, um medo também para o profissional. Exatamente. Você comentou lá, às vezes a pessoa não chama ali, por causa de uma R$ 150 e tal, mas Isso às aí. vezes veio um profissional antes que não resolveu ou fez alguma cagada e tudo mais, aí o produtor acaba tendo medo de chamar outro veterinário e acabar perdendo o animal e o prejuízo. Isso aí. O prejuízo do veterinário, pagado o custo do veterinário. Assim, hoje em dia, a gente tem muita informação e muita desinformação, entendeu? Tem muito blogueiro ali, porque acha médico veterinário, entendeu? Tipo, tem muitas fazendas grandes que o pessoal tem lá 300 mil seguidores, 500 mil seguidores e fazem manejo sozinho dentro da fazenda. Eu vejo, às vezes, uns perfis aí que, tipo assim, eu tenho vontade de sair correndo, entendeu? Os caras acham que estão abalando, tipo assim, que, nossa, que é a coisa mais linda, ver a vaca parindo lá e lá puxar o bezerro sem necessidade, entendeu? Tipo, gente, deixa a vaca parir, é o momento dela, entendeu? Vai intervir se tem necessidade. Tipo assim, uma vez uma fulana postou um vídeo no Instagram que amarrou a mula e puxou o bezerro com a mula. Tipo assim, eu fico pensando, aonde que essa pessoa se formou, entendeu? Aonde ela se formou e se na faculdade dela o professor passou isso para ela, que ela podia fazer isso, entendeu? É umas coisas assim, sabe? Eu, no meu procedimento, eu tenho a maior cautela possível, o maior cuidado possível, entendeu? Atração, gente, mais do que 2 pessoas, 3 não atração, não tem necessidade, entendeu? Imagina, são 3 pessoas puxando um bezerro de 40, 50 quilos, 60 quilos que seja, dentro de um corpo, né? Olha a força que a gente faz. Ou seja, se o bezerro não tá saindo, alguma coisa tem. Ou não tem espaço, ou não tá bem posicionado, não adianta força. Normalmente é técnica e não é força, entendeu? É difícil explicar, né? Porque eles acham que quanto mais for você fazer. Isso aí. Não, mais força eu vou retirar. Não, não é isso não é assim que funciona. Não é assim. Próxima pergunta. Doutor, pela sua experiência, uma vaca que apresenta prolapso uterino, prolapso uterino de vagina ou de cérvix uma vez, qual a probabilidade dela apresentar prolapso novamente no próximo parto? É grande. É igual uma vaca que teve hipocalcemia numa gestação e na próxima ela apresenta também. É igual uma vaca que teve parto distóxico numa gestação e no próximo ela vai ter também, entendeu? Então, assim, quando o animal tem um prolapso uterino,
e é um animal, tipo assim, segunda, terceira cria, eu normalmente não faço esse animal emprenhar novamente. Eu faço uma indução de lactação nela depois de novo, se ela é uma vaca muito boa, entendeu? Mas para ela gestar, eu acho meio complicado. Não deixaria. Mas não pode ser que tenha acontecido algum problema ali, por isso que ela teve esse prolapso? Será que, não sei, será que seria legal tentar mais uma vez para confirmar? Por exemplo, já fosse a terceira cria dessa Sim. vaca. É que assim, ó, como a gente trabalha com animal de produção, e tipo assim, são animais que, tipo, a gente é meio até, tipo, ingrato falar, né? Mas, tipo assim, animal que não produz ou que deixa de produzir, a gente manda embora, entendeu? Né? Isso é meio ingrato a gente falar, mas infelizmente, quando a gente trabalha com animais de produção, a gente foca nisso. Tipo assim, eu vou deixar essa vaca tentar parir mais uma vez e eu correr o risco dela ter um prolapso, dela morrer ou da bezerra morrer, entendeu? Né? Então, assim, são algumas a gente tem que tomar algumas decisões nesse caso, entendeu? Assim, eu particularmente, se eu tivesse um caso de um prolapso uterino de uma vaca leiteira dentro da propriedade, eu não deixaria mais ela parir. Se ela fosse uma vaca muito boa, tipo, muito boa, eu aspiraria ela, tiraria alguns embriões dela, entendeu? E eu faria uma indução de lactação nela depois, entendeu? Então, a sua experiência diz, né? Na primeira vez já que tem essa Isso. prolapso, Ela tem uma chance de prolapsar de novo depois, tá? isso vale também, por exemplo, assim, para uma cesárea? A cesárea, assim, ó, que nem aquela vaca que eu fiz a cesárea ali. Tipo assim, o dono da fazenda falou que ela não ia emprenhar de novo. Que era uma vaca que podia colocar para descarte. Eu falei, ela vai emprenhar? Eu falei, ela vai emprenhar, deixa eu colocar ela em protocolo. Ela teve 2 protocolos de IATF. O segundo protocolo de IATF, ela emprenhou. Eu deixei ela 4 meses, tá? Quieta, se recuperando o útero. Com 30 dias eu palpei o útero dela, eu só sentia as ranhuras, assim, de onde tinha feito a cirurgia. O útero dela era na mão, assim, ó. De tão pequeno que ele já era, tá? Não tinha líquido, não tinha contaminação, nada. Ela se recuperou super bem. Eu falei, ela vai emprenhar. Não teve aderência, nada. E ela emprenhou. E daí eu falei para ele, ó, a vaca tá prenha, não sei o que e tal. E no dia que ela pariu, eu até fiz uma foto e fiz um vídeo e mandei para ele, lembra daquela vaca? Ela pariu, o machinho, não sei o que. Entendeu? Ele falou, que legal e tal. De todas que fizeram aqui, nunca nenhuma emprenhou de novo, né? E assim, vaca que teve cesárea, pode acontecer de ter uma cesárea novamente depois. Mas nesse caso dela ali, a gente viu que era uma monstruosidade, entendeu? Era uma vaca, isso, era um caso totalmente diferente, né? Agora, se é uma vaca de cesárea que não tem abertura, entendeu? Aí é diferente. Aí você diz, essa vaca não tem abertura nenhuma. Será que vamos deixar ela criar de novo? Não, não vamos. Não vamos correr o risco dela entrar em trabalho de parto de novo e não ter abertura, né? Eu já vi um caso assim, a vaca entrou, ela teve o primeiro parto distóxico, o segundo parto distóxico, o terceiro parto cesárea. Aí você me diz, essa vaca era uma vaca boa de parição? Não, horrível, entendeu? Por que continuar com ela, né? Para que eu vou continuar com ela? Vou fazer mais uma cesárea dela? Dá até para fazer, né? Até posso fazer mais uma cesárea nela. Mas aí, tipo assim, Gente, será que caiu lá ou foi para mim? Alguém puder conseguir me responder no comentário? Então tá bom. Só mais um pouquinho dele já volto. voltou. Pessoal, Por uma vaca que eu atendia numa propriedade, ela tinha 800 dias de DEL. Ou seja, 2 anos e pouco produzindo. Ela tá, ela estava 2 anos produzindo já. E ela tinha uma média de 38 litros com 800 dias de DEL. Entendeu? Claro, ela era uma vaca obesa, bem gorda, assim, sabe? Mas ela ainda estava produzindo. Então, assim, quando a gente tem um animal assim com um problema, com uma cesárea, um prolapso uterino, a gente consegue estender um pouco mais a lactação dele dentro da propriedade, entendeu? Ela vai continuar produzindo. Mas não é bom a gente
pensar em continuar usando ela para reprodução. Não, Né? não, Aí não, ela não. e até mesmo pensando nessa questão de gene, né? Porque às vezes vai ter tem uma fêmea, ou mesmo um macho, né? Você Isso pega, aí. depois vai usar para É. reprodução, o Nesse, gene, né? nesse caso dessa vaca aí, eu tenho quase certeza que ela era uma vaca positiva por IBR, entendeu? Por isso que teve essa anomalia, entendeu? Eu olhei a vulva dela depois, ela tinha as pústulas e tudo mais, né? Então, assim, era uma vaca positiva. Provavelmente, por conta da IBR, ela teve uma formação do bezerro e nasceu daquele jeito. Aquela da hidrocefalia, a mesma coisa. A vaca era positiva para IBR, entendeu? E, doutor, ainda nessa daí de descarte ou não, nessa questão da vaca, às vezes ela tem dá à luz a um bezerro com alguma deformação. Essa questão de você descartar ou não ela também pesa na balança, depende. Isso aí. Depende muito da produção dela, depende da genética dela, entendeu? Depende muito, né? É claro que se ela pariu uma fêmea, essa fêmea é PI, né? Ela é permanente infectando dentro da propriedade. Se a vaca é positiva, a bezerra é positiva também. Aí não tenho por que eu segurar a bezerra, né? Se ela já é positiva, né? A vaca, claro, eu consigo segurar ela por um tempo ainda, porque ela tá produzindo, Mas né? pensando bem numa má formação que não é a viabilidade do sistema. Ah, tá, entendi. Formação, sabe? A gente tem que ver o porquê aconteceu isso, né? Para ver se a gente vai segurar esse animal ou não na propriedade ainda. Isso pode ser um caso isolado. Isso aí, um caso isolado, exatamente. Você falou que tem cloreto por causa de uma doença. Porque, por exemplo, assim, ó, em 500 animais em lactação, em 400 bezerras nascendo por ano, nasceu uma com hidrocefalia e nasceu uma com aquela anomalia ali, entendeu? Tipo, né? Então, é muito pouco se você for pensar em tantos bezerros que nascem, entendeu? Né? Então, assim, é um caso isolado, exatamente. Isso é um caso isolado que aconteceu. Pergunta da Luciana. Ela perguntou quais fármacos você utiliza na indução do parto antes de fazer uma cesárea. Eu uso dexametasona e uso prostaglandina. São os dois fármacos que a gente usa, um hormônio, né, e um anti-inflamatório ali. Então, fui anotar aqui. A base é dexametasona. Érica, na última imagem, bezerro branco, como iniciar a manobra? Então, essa vaca ali, o nome dela é Ceguinha. Ela tem um olho cego porque ela teve macerato conjuntivite e ficou um lado cego e um ela enxergava, né? Era a segunda cria dela, essa daí foi. Primeiramente, para iniciar a manobra, você deve desinfectar a vulva, desinfectar, não, limpar bem a vulva ali, né? Tirar os resquícios de fezes, lavar com água e sabão, para depois você introduzir a mão com a luva ali dentro. Aí você vai ver a posição que está o bezerro, se esse bezerro precisa fazer uma manobra ou se é apenas uma falta de contração uterina da vaca, entendeu? E a partir disso, você vai fazer manobra, retropulsão, tração, entendeu? Precisa colocar as correntes obstétricas, coloca a corrente obstétrica, né? Sempre cuidando com a limpeza também, porque tudo que você colocar ali para dentro vai refletir depois, né? Vai dar uma infecção uterina, vai dar uma retenção de placenta. Então, para iniciar a manobra obstétrica, para iniciar o parto, você sempre deve fazer a limpeza. E para iniciar a cesárea, né? Saber que o animal não vai nascer de qualquer jeito, então você vai ter que realizar a cesárea e fazer toda aquela parte, lá, tricotomia, antisepsia, anestesia local, para daí fazer o procedimento. Doutor, eu tenho uma dúvida aí sobre essa questão da cesárea que você pegou e comentou. Você pegou e falou que em animais de porte, você normalmente faz a cesárea dele deitado. Uhum. Mas a minha dúvida é a seguinte, por quê? Porque, assim, pensando que, por exemplo, assim, o animal deitado, ele tem, acaba tendo algumas funções fisiológicas dele que são prejudicadas. Então, seria mais difícil depois, talvez, voltar, por exemplo, a ruminação é prejudicada por causa do tempo, de administração, tudo mais, e o acesso também ao bezerro é mais difícil com o animal deitado, não é? Na via paramamária é mais fácil. Na paramamária você consegue ter o acesso ao bezerro mais fácil ainda, porque ele vai ficar sempre no assoalho do abdômen, né? Entendeu?
O porquê que a gente utiliza mais em gado de corte? Porque o gado de corte, normalmente, ele é mais bravo, mais arredio, assim, ele reluta um pouco mais do que a vaca holandesa, né? E por outro motivo, a cavidade abdominal da vaca holandesa é muito maior do que o gado de corte. Então, o peso é muito maior, entendeu? Então, por isso que a gente faz flanco, vaca holandesa, e para mamária, gado de corte, entendeu? E o abdômen deles é menor. Então, tipo assim, não tem tanto peso para pressionar a sutura ali, entendeu? E em relação à ruminação, uma cesárea deitada, se ocorrer tudo bem, ela não demora mais do que 45 minutos, uma hora, entendeu? Então, assim, as vacas normalmente ficam deitadas uma hora e meia, até 2 horas, né? Então, assim, de prejudicar o rumen, não teria problema nenhum, né? E Normalmente, ela ia levantada e tranquilamente depois? sim, levanta tranquilamente, tranquilamente. Levanta super bem, como se nada fosse, entendeu? Né? E a vaca que está em pé, às vezes acontece dela querer deitar por causa do desconforto de ficar em pé. Né? E você começa a mexer muito lá dentro, né? Aí ela, tipo, ela se desconforta e ela quer deitar. Né? Mas a vaca holandesa, tipo, a gente normalmente consegue. Eu nunca, pelo menos, de holandesa, nunca teve nenhuma que caiu. Eu tive o único caso dessa de corte que eu estava fazendo com ela em pé, e quando eu comecei a tracionar muito, ela simplesmente se jogou. Que é até ruim, né? Por causa de contaminação, você não sabe também onde ela Nossa, deita, né? horrível, horrível. O rumen veio para fora. Foi assim, ó, eu jurava que eu não ia salvar ela, tá? Jurava. Até falei pro produtor, eu falei, ó, eu não sei se a gente salva ela por causa da contaminação. Mas 2 horas depois ele me mandou mensagem que ela estava em pé, que ela estava bem, que ela tinha tomado água. No outro dia ela comeu e foi passando. No terceiro dia ela estava super bem e foi, tipo, e foi. E melhorou. É que eu pensava que a cesárea deitada era a última opção. Você sempre tinha que. Não, não, não. A gente opta por gado de corte fazer a deitada e por gado holandês fazer a em pé, tá? Existe alguma inovação recente que tem melhorado o sucesso em cesáreas de emergência? E quais são os erros mais comuns que o doutor observa em profissionais menos experientes como ele tal? E de inovação, não. O procedimento, desde que eu me conheço, é o mesmo, a cesárea para mamária ou a via flanco. O que muda, às vezes, é algum fármaco que a gente usa, a forma de fazer anestesia, os bloqueios, entendeu? E tudo mais. Mas a incisão é a mesma. A única coisa que eu conheço que tem alguns profissionais é que, em vez dele fazer a incisão na musculatura, eles abrem a musculatura, entendeu? Causa uma agressão um pouco menor, né? Mas se tu pegar, fizer a incisão bem certinha, desviando os vasos ali, também fazer a incisão, ela fica excelente. Eu, pelo menos, faço as que eu faço, dá super certo. Os erros maiores que eu vejo, o pessoal deixa cair líquido dentro da cavidade, o pessoal abre o útero dentro da cavidade, o pessoal abre pouco útero e puxa o bezerro e acaba lacerando o útero, entendeu? Isso eu vejo muito, muito, muito. Não fazem a sutura invaginante, que é justamente para os bordos ficar para dentro, para não ter aderência na parede muscular abdominal, entendeu? Isso é um grandes erros que a gente vê muito. Por exemplo, a vaca. Esses dias eu fui numa propriedade, eu palpei a vaca e falei, nossa, ela é aderida aqui do lado. Eu olhei pro lado assim, eu vi que ela tinha uma cirurgia na lateral. Falei, essa vaca foi feita cesárea? Ele falou, foi feita cesárea. Nunca mais emprenhou. Eu falei, não, não vai emprenhar mesmo. Eu falei, ela tá toda aderida aqui na lateral. A vaca pode despertar ela, né? Ele me perguntou por que que aconteceu aquilo. Eu falei, foi sido um descuido e tal, né? Tipo, a gente não pode falar muito, porque senão ele vai em cima do veterinário que fez aquilo. Eu falei, pode ser que tenha cicatrizado ali e tudo mais, né? Então, mas normalmente os erros que eu mais vejo é deixar líquido cair dentro da cavidade.
Gente, só um pouquinho, que a gente já tá avisando aqui que caiu. Só um pouquinho que ele já tá voltando. Só um pouquinho, gente. Ele acabou de avisar aqui que caiu e ele já tá entrando. Voltei. Pessoal, desculpa, problemas técnicos aqui. Você estava falando sobre os principais erros e aí você comentou sobre cair líquido no abdômen. Isso, exatamente. Então, assim, o líquido, caiu o líquido no abdômen ali, né? Então, tipo assim, alta contaminação, pessoal que não faz a sutura do útero direito, às vezes tem uma laceração no útero e a pessoa não vê a laceração e fecha onde foi feita a incisão, aí fica extravasando líquido. Então, assim, esses são os maiores erros que eu vejo, entendeu? Né?
Doutor, quando você vai fazer uma segunda cesárea, você faz a incisão no mesmo lugar que foi a primeira? Normalmente, ou bem na lateral, assim, o do ladinho. Tá, mais uma pergunta aqui. Ah, professor, uma pergunta sobre reprodução. Ouvir falar que a qualidade da bezerra é mais pela qualidade do sêmen. Não é o objetivo da palestra. Caso possa explicar qual o percentual de pai e mãe para uma vaca leiteira, como a mãe é leiteira, qual a chance da filha ser? Então, assim, ó, não dá pra gente ir muito por base. Ah, a vaca leiteira, a filha vai ser leiteira, tá? O que que a gente usa hoje em dia? A gente usa os acasalamentos, né? Cada propriedade, cada fazenda tem um programa de acasalamento, de qual sêmen utilizar em tal vaca. Né? Normalmente, a gente procura touros que produzam filhas de alta produção, entendeu? A genética normalmente nem sempre vem da vaca, e sim do touro. Por isso que a gente faz os acasalamentos. A gente usa um touro que tenha libras lá de leite alta com uma vaca de boa produção também, entendeu? Aí, consequentemente, ela vai gerar uma filha bem produtiva. Né? Eu já vi muitos casos, a vaca é super produtiva, produzia 70 litros de leite. A filha dela, tipo, produziu 40, entendeu? Então, assim, é meio que não tem muita associação, porque a mãe é leiteira, a filha vai ser leiteira também. Não, e vai do melhoramento genético e do acasalamento que a propriedade faz lá dentro, entendeu? Mais uma pergunta. Qual a terapia de suporte pós-cesárea o doutor costuma fazer? Normalmente a gente faz antibiótico por pelo menos 7 dias, anti-inflamatório por 3 dias, dipirona também, né? E se precisar hidratar o animal, fazer ringer, fazer solução fisiológica, fazer um cálcio, uma glicose, um soro, seria interessante também. Doutor, só mais uma que dessa é minha. Pelo que eu vi na palestra, você atende bastante casos de cesárea, né? Alguns, já peguei alguns, assim, não muitos, mas tipo assim, os que eu peguei foram punk, assim, sabe? Tipo, E eu achei muito interessante isso, eu até queria conversar sobre isso com o senhor, porque eu não sou de Curitiba, eu sou do norte do Paraná, inclusive meus pais também mexem com gado de corte. E lá por exemplo, meus pais sempre fazendo já faz mais de 20 anos, e, por exemplo, nunca teve caso que precisou de... Teve uma vez na minha mãe que teve um caso que precisou de cesárea, mas foi uma vez que veio uma vaca que foi trigêmeos, e aí fez cesárea, mas nunca tinha feito. E na região ali, assim, eu vejo que não tem muito. Então, tipo, a minha dúvida é meio que de por que, tipo, será que tem alguma coisa a ver com genética, com manejo? Não então, sei, por você pegar então, bastante. Sim. olha só, se a propriedade da tua família trabalha com genética há 20 anos, se eles têm um manejo adequado, se eles usam um touro certo, no repasse ou na inseminação, você nunca vai ter problema. Dificilmente. Você vai ter problema quando acontecer uma deformidade ou quando tiver um parto trigêmeo ou gemelar, alguma coisa assim, entendeu? Agora, o que eu vejo muito, aqui nas propriedades, o pessoal, eles gostam de inventar moda. Artificial. É isso aí. Então, o que que acontece? Eles colocam umas cruzas muito loucas, entendeu? Onde, tipo, nasce animal muito grande. Por exemplo, eu colocar um Brangus ou um Brafor em uma Angus. Não tem lógica. Você está entendendo? O bezerro vai nascer extremamente grande. Ou eu colocar um Brafor numa Hereford. Entendeu? Você está colocando um touro ele é alto e ele é largo, com uma filha que é larga e curta. Entendeu? O que que vai sair ali? Vai Cerro ser Grande. vai sair um bezerro extremamente grande. E uma vez eu fiz uma cesárea numa Hereford e ele tinha cruzado com um Braford. O bezerro tinha 55 quilos numa primípara, que é uma média de parição é de 30 quilos no máximo, entendeu? Nunca na vida ia nascer. Eu fiz uma vez uma cesárea numa charolesa. Ela era uma vaca charolesa e o cara tinha cruzado com o Hindu Brasil, se eu não me engano. Ou seja, uma charolesa extremamente larga, né, com uma estrutura muito grande, o Hindu Brasil extremamente grande, pernudo, saiu um terneiro de 68 quilos. Uma cesárea, entendeu?
Tipo assim, então, assim, são umas cruzas que o pessoal usa que eles propiciam a cesariana, entendeu? Se você tem um lote de Angus, cara, insemina com Angus. Se você tem um lote de Hereford, insemina com Hereford, um touro que produz a terneiro pequeno, entendeu? Aí você não vai ter problema. Os problemas acontecem nas propriedades onde eles querem inventar moda, entendeu? E fazer cruzamento onde não pode. Porque, por exemplo, até a sua palestra, você colocar todos esses casos, para mim, tipo assim, cesárea é aquela coisa que acontece quase nunca. Lenda urbana, sabe? Nunca não acontece. Não, por causa não só da minha família, mas porque lá na minha região, lá é muito forte nessa parte da pecuária. E aí, Uhum. eu escuto falar, sabe, essa questão de parto, de cesárea e tudo mais. Então, eu, por exemplo, até surpreendi com tanto de casos, por exemplo, com a frequência que você falou. Só esse ano você já citou vários casos que você atendeu esse ano. Eu peguei uma cesárea tranquila, que foi a primeira cesárea que eu fiz depois de formado. Aquela foto que eu mostrei para vocês. Foi a primeira na vida que eu peguei tranquila. A primeira. As outras só foi bomba. Só bomba. Terneiro morto, terneiro gemelar, entendeu? Terneiro exematoso, anomalia, malformação. Nossa, bomba, só bomba, assim, sabe? E, tipo assim, eu acho que eu perdi umas 3 vacas só em cesariana, das que eu fiz. Que eram, uma era uma vaca que estava com o útero rompido, uma que estava com feto efizematoso, e uma que era gêmeos e estavam efizematoso também, não tinha mais o que fazer. Só. As outras sempre deu o jeito, assim, sabe? Sempre consegui fazer e recuperar os animais. Mas vai muito, tipo, do tempo, de como tá, se o animal, se os bezerros estão podres há muito tempo, como é que tá a saúde da vaca, a score corporal, como a gente faz a cesárea, se você já faz um suporte antes de iniciar a cesárea também ajuda muito, entendeu? Então, Conduta, né? então, você acha que, por exemplo, assim, a questão de você ter pegado bastante esses casos e tal, não tem muito a ver com o manejo, principalmente reprodutivo, por causa dessa questão de cruza e tudo mais? Isso aí, exatamente. Isso aí. Dificilmente eu vou ter um problema se eu faço tudo certinho, entendeu? Se eu faço cruzamento, entendeu? Se eu uso touro que tenha bezerro, que dá bezerro pequeno, não vou ter problema. As vacas vão parir super bem, entendeu? O problema é quando eu começo a usar muita coisa que, tipo assim, que não tem lógica, né? Usar touro de corte no meio do gado de leite. Tipo, Não faz sentido, né? não faz sentido, entendeu? Aí você vai ter os problemas. É porque realmente eu achei muito interessante essa questão aí da quantidade, porque assustei, né? Porque não, eu não coloquei nem metade das que eu fiz, tá? Então, eu imaginei. Assim, Daí, tem algumas, era... eu coloquei algumas que eu fiz. Tipo assim, se eu fosse colocar todas que foram feitas, assim, sabe? O relato de todas elas ia ser muitas, né? Nós ia ficar, tipo, 3 horas falando. Porque, como eu falei, para mim isso daí é caso de lenda urbana, sabe? Porque a gente nunca escuta ali falar e tudo mais, porque pra gente lá é muito raro isso. Às vezes acontece caso de parto distóxico, mas daí com a ajuda do veterinário tudo consegue intervir, mas não com tanta frequência assim, mas que bom, né, que não tem. Na verdade, assim, eu gosto de fazer cesárea, né? Tipo assim, sou apaixonado. Mas é claro que eu vou evitar de fazer, né? Mas se precisar, a gente faz. Ainda mais pensando também na volta do animal, tudo mais, Isso, exatamente. Recuperação. Recuperação e tudo, né? É um pouco mais complicado, porque assim, você abriu o abdômen da vaca, tipo, 40 centímetros, entendeu? Né? Ela vai sentir dor, né? E se você não der um suporte para ela nos próximos dias ali, ela não vai comer, né? Ah, esqueci de falar, essa vaca que teve a bezerra ali com deformada, 10 dias depois, ela deslocou a bomazo. Então, assim, de um lado ela estava feita a cesárea e do outro lado ela tinha a cirurgia da bomazo. Nossa, os dois, assim. Os dois. Cara, ela foi assim, eu não sei como que ela se recuperou tão bem, sabe? Mas que bom, né? Nossa, eu ia fazer mais uma pergunta. Agora, doutor, você acha que qual que é a maior probabilidade de ter essa cesárea? Você atende mais casos, tipo de gado de leite ou gado de corte? Gado de leite.
Eu tenho mais visto. Mas é tudo por, como eu falei para você, tudo por problema, assim, tipo, de manejo. Uhum. De fazenda que usa touro, de fazenda que usou gado de corte, entendeu? Teve uma que usava um touro Nelore nas vacas, entendeu? De leite? De leite, não tem lógica, né? Não tem. Acho que a pessoa pega e pensa É, assim. Tem é. uma prima minha que ela faz isso daí, ela pega e fala assim, que daí se nascer fêmea ela usa para leite, daí se nascer corte ela vende como gado de corte. E aí eu acho É isso aí, exatamente. assustador, assim, o pensamento, né? Sim, o pensamento, isso aí. O É. pessoal deveria, tipo, ter a mente mais aberta para essas coisas, né? Sim, e aí o que eu vejo assim muito é que as pessoas ainda fazem essas coisas assim, e aí quando a gente vai falar alguma coisa, não pode falar porque Não eles pode estão falar. certos. É isso E aí. eu acho que quando as pessoas são estudadas, eu vejo que a chance delas fazerem cagada é maior do que as pessoas que não são, porque aí eles escutam mais, né? Eles falam É assim, isso eu aí. não sei mesmo, vou ouvir, Sim, sim, é verdade. É isso aí mesmo. não é? Então, eu acho que foi isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que acabou aqui. Eu Espero acho que que vocês tenham gostado. maravilhosa a É palestra, doutor. bastante coisa para falar, né? Tipo, na verdade, é um assunto que, se a gente quiser falar 3 horas, tem assunto para falar, né? Uhum. Isso que eu não falei de torção uterina, entendeu? Tipo assim, graças a Deus eu peguei um caso só de torção uterina horrível, tipo assim, é uma coisa que a bezerra estava morta uns 2 dias dentro também, tipo, o útero tava. Quando eu abri a cavidade, eu fui puxar o útero, ele espedaçou na minha mão, assim, não tinha o que fazer. Eu já tinha avisado o dono também, entendeu? Essa foi um outro caso. Então, 4 casos que a vaca morreu. Mas essa vaca morreu depois de uns 5 dias, mais ou menos. Que era que o útero estava torcido também. Mas, senão, tipo assim, os outros casos que eu peguei foram muito tranquilos, assim. Bem, as vacas se recuperaram super bem. Não os casos tranquilos em si, mas a recuperação delas tranquila, né? Que bom, né? Porque a gente sempre vai pensando no bem-estar do bichinho, né? Que a gente fica com dó É. também. E assim, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Perca sempre vai ter. Agora, vocês têm que saber se a perca foi porque você causou a perca ou porque o animal já estava no caminho da morte, entendeu? Uhum. Né? A gente não pode causar perca, entendeu? A gente vai estar lá para salvar, né? Mas é claro que nem sempre você vai salvar o animal. Mas então tá bom, doutor. Muito obrigada. Obrigado a Inclusive, estou aqui vocês. falando para você voltar mais vezes e eu também repasso esse convite. Obrigada pelo tempo que você deu para gente, por Imagina, ter passado essa experiência para gente. Foi maravilhosa a palestra. que bom Trouxe ter prestado. muito conhecimento. Muito obrigada mesmo, doutor. Obrigado a vocês, tá? Tudo de bom. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.